Capítulo 2877. Caído ainda mais. Parte 1. Os monstros inundaram os conjuntos de Ragu em tal número que a mana que deveria durar minutos foi rapidamente drenada para matá-los antes que escapassem dos limites do círculo mágico. Diferentemente do rei Lish, Ragu veio preparada para a luta. No entanto, mesmo com muitas matrizes prontas formando uma ampla trincheira de luz entre ela e os inimigos, apenas uma fração deles foi forçado a entrar nas formações mágicas. O resto deles apenas correu ao redor dos conjuntos, já que nem mesmo alguém tão habilidoso quanto Ragu conseguiria cobrir uma frente de batalha que se estendia até onde seus olhos aprimorados conseguiam ver. Ela matou centenas de monstros nos primeiros segundos do conflito e continuou matando mais, mas a Maré Negra engoliu sua luz sem sofrer perdas significativas. Agora entendo por que nem mesmo o Conselho Gera inteiro conseguiu derrotar uma única maré de monstros. Qualquer coisa além de ataques de longo alcance é inútil e não consigo parar um segundo para recuperar o fôlego, Ragu pensou. E eu ainda estou lutando contra a escória da maré. Eles são apenas brutos irracionais, enquanto seus líderes são obrigados a conhecer magia. Mesmo com um domínio rudimentar sobre os elementos, eles podem compensar a qualidade com Quan. Uma explosão de luz da Maré Negra a tirou de seus planos para o futuro e a forçou a se concentrar no presente. Ragu esperava que fosse um de seus aliados, mas Visão de Vida falhou em reconhecer qualquer runa mágica ou assinatura de energia que ela conhecesse. Uma matriz campo de clareza mostrou a ela o que estava longe demais para seus olhos despertos verem. Criaturas esguias que ela nunca tinha visto antes eram mais altas que o resto da maré, seus corpos cobertos por uma concha quitinosa branca, enquanto seus membros terminavam em garras de 3 dedos. A fonte da luz eram suas cabeças, que eram sustentadas por um pescoço tão longo quanto metade do resto de seus corpos. Eles eram Vorblins, uma raça caída de Gera nascida de uma tentativa fracassada de uma espécie extinta de dragão menor de atingir o poder total da linhagem pura de Legain. O que são essas coisas? Ragu notou que as cabeças não tinham nenhum órgão sensorial visível, apenas uma boca larga cheia de presas que se abriam em uma cavidade tão grande quanto o pescoço. A luz saiu das bocas abertas na forma de um projétil altamente comprimido composto de mana misturado com energia mundial. Uma única explosão de energia não era nada para o corpo temperado de Ragu, que era ainda mais protegido por múltiplas camadas de artefatos encantados. Centenas deles atirando ao mesmo tempo, no entanto, produziram um poder acima de uma magia de nível 5 e cobriram uma área várias vezes maior. Ela piscou para a segurança apenas para encontrar uma segunda saraivada de luz correndo em sua direção. Uma barreira rápida bloqueou a ameaça, mas também ofereceu um alvo luminoso que logo foi alcançado por uma terceira e uma quarta barragem. Ragu usou a barreira espiritual de sua capa para suportar o ataque enquanto estudava a situação. Filho da puta! Ela pensou enquanto seus conjuntos de detecção analisavam a frente de batalha. As ondas de criaturas altas não estão posicionadas aleatoriamente. Elas foram organizadas de modo que não importa onde eu vá, não consigo escapar do fogo delas. Os monstros mais próximos eram apenas comida para os Vorblins que se alimentavam de seus companheiros para restaurar suas forças. O metabolismo acelerado de um monstro encurtava suas vidas, mas também os fazia se recuperar da fadiga e reabastecia suas reservas de mana com a mesma rapidez. Eles só precisavam de um suprimento constante de comida. Ragu teceu uma matriz de nível 5 para cada onda de Vorblins e os liberou com precisão mortal. As criaturas esguias se enrolaram em esferas opalescentes, enquanto os monstros menores e mais fracos ao redor delas se amontoaram sobre os Vorblins, cobrindo-os de todos os lados. As matrizes liberaram sua fúria nos escudos de carne, matando-os em massa. No entanto, uma vez que o mana de Ragu foi gasto, os Vormlings se levantaram ilesos. Os corpos mutilados se tornaram comida para a maré de monstros, permitindo que os mais poderosos deles se recuperassem da tensão da marcha. Ragu podia ver com a visão da vida que os cadáveres eram levados para membros específicos da maré, cuja força vital e mana aumentavam a cada segundo.
A enxurrada de luz que batia em seu escudo nunca diminuiu, forçando-a a piscar em retirada antes que um núcleo de poder de sua túnica esgotasse sua energia. Ao mesmo tempo, Bodia correu abaixo do exército de monstros. Ele planejou cada movimento com cautela, colocando o máximo de peças de dominó que pôde antes de fazê-las cair. Sua magia pessoal de nível 5, Pântano Podre, manteve a terra macia mesmo após sua passagem. O elemento água do feitiço controlava cada gota de seu hálito ácido, misturando com o solo. A lama resultante estava carregada de substâncias tóxicas sem ser afetada por elas. Suas propriedades se espalhavam amplamente com perda mínima de sua potência. O Midor disseminou mais e mais magias conforme avançava, consciente apenas do tempo que lhe restava antes que a primeira magia que ele havia lançado desaparecesse no nada. Quando restavam apenas 10 segundos, Bodia ativou a armadilha. A área de efeitos dos vários feitiços que ele havia colocado se sobrepunham, então foi o suficiente para desencadear uma reação em cadeia que se espalhou para longe, amplamente e para longe do Midori. A armadilha abriu buracos farpados profundos no chão que terminavam em lanças de pedra imersas em ácido. As farpas tornavam impossível agarrar a parede do buraco, enviando suas presas para os espinhos abaixo. Mesmo que a vítima sobrevivesse, o ácido corroía sua carne, matando-a e liberando espaço para outra. Dessa forma, não importa quantos monstros caíssem na armadilha, todos eles morreriam no devido tempo. A linha de fratura, em vez disso, abriu sob o exército de monstros em marcha trincheiras profundas cuja superfície era lisa e cujo fundo estava cheio de magma. Bodia havia dado tempo suficiente para que as chamas violetas místicas derretessem as pedras e formassem poças incandescentes de lava. Após sua ativação, as armadilhas perderam seu efeito de surpresa, e evitá-las foi fácil. Pelo menos até o Midor emergir verticalmente de baixo, sua forma imponente, derramando cuspe ácido em uma garoa dolorosa antes de mergulhar novamente. Trincheiras e armadilhas criavam caminhos forçados que interrompiam o trabalho em equipe dos monstros e funcionavam como caixas de matança. Bodia esperou na segurança de seus túneis subterrâneos até que suas matrizes avistassem inimigos suficientes agrupados para merecer outro ataque. Nidogs nasceram para evitar confronto direto e empregar táticas de bater e correr que lhes davam bastante tempo para criar estratégias ou usar sua técnica de respiração. Até que os monstros combinaram seus poderes mágicos limitados para fechar os buracos e usaram os corpos dos mortos para formar caminhos através do magma. O plano de Bodia era perfeito, mas havia muitos e ele estava sozinho. Um xamã orco usou seu cristal para localizar o Midog e endurecer o solo, anulando a habilidade da linhagem de Bodia. O solo de Mogar deixou de ser um escudo e se tornou uma armadilha mortal. Preso entre as linhas inimigas e sem nenhuma maneira de comunicar sua posição aos aliados sem facilitar que os monstros o alcançassem, Bodia tinha apenas alguns segundos para encontrar uma solução antes que a maré avançasse até ele. Capítulo 2878 Caído ainda mais, parte 2. Iltin pousou sem a necessidade de usar um feitiço de voo ou gravidade. Ela não podia esperar causar impacto com sua massa leve, mesmo mirando no coração da formação inimiga. Ela usou sua habilidade de linhagem, alma despedaçada, para produzir uma onda de choque sônica tão forte que interrompeu sua queda e achatou os monstros em um raio de mais de 100 metros de seu local de pouso. Aqueles fora do ponto focal do grito foram lançados caindo pela pura pressão de ar produzida por alma despedaçada, colidindo com aqueles próximos a eles em um efeito dominó. Até mesmo monstros com vários metros de altura e pesando perto de 150 quilos dobraram-se como camisas baratas. Seus tímpanos foram estourados ou danificados pelo barulho, dependendo de quão sensível era sua audição, fazendo os monstros perderem o senso de equilíbrio. Com os joelhos tremendo como geleia, até mesmo um empurrão suave era o suficiente para derrubar um titã, quanto mais a fúria de uma tempestade. Iltin conjurou sua arma preferida contra os vivos, a massa de uma mão e meia chamada Criador de Órfãos. A maioria dos mortos-vivos possuía um ponto fraco que precisava ser destruído para matá-los de forma definitiva.
Um instrumento contundente não conseguiria perfurar o coração de um vampiro nem alcançar a carne escondida no estômago de um Wendigo. Para os membros de sua família, a Banshee primogênita preferia um estilo de empunhadura dupla para sua rapieira e adaga, presas da tempestade. Contra os vivos, em vez disso o criador de órfãos era fiel ao seu nome. A massa era composta de uma única peça de Davros, exceto pelo punho que era revestido como uma única pena de grifon. Cada golpe da arma quebrava ossos, mesmo quando bloqueado, e transformava sua vítima em um projétil vivo. Em uma luta tão acirrada, Iltin explorou toda a sua força, lançando os cadáveres contra as linhas de trás, e seus corpos receberam o restante da força do golpe. Aqueles que sobreviveram a um ataque direto morreram ao colidir com seus aliados ou por suas mãos, já que um monstro enfraquecido não era diferente de uma refeição grátis aos olhos da horda. Com sua mão livre, a Banshee primogênita conjurou fluxos de raios e lâminas de ar que cortaram profundamente as fileiras dos monstros mesmo depois de atingir seu primeiro alvo. Ambos interromperam o trabalho em equipe dos monstros, um ao fazê-los entrar em convulsão e o outro ao derramar sangue. Apesar de sua boa aparência, Iltin cheirava mortos-vivos para as criaturas caídas, fazendo dela uma inimiga, mas não uma refeição. Seus aliados, no entanto, cheiravam deliciosamente. O frenesi da batalha, somado ao cheiro de sangue fresco, fez com que muitos monstros perdessem a cabeça devido à fome que os atormentava desde o nascimento e era agravada pela longa marcha. A lealdade deles ao mestre foi suprimida pelo instinto alimentar, mergulhando o campo de batalha no caos. Os monstros saudáveis atacaram até mesmo os membros feridos de sua mesma tribo, que se defenderam com presas e garras, derramando mais sangue. Iltin garantiu que o ciclo vicioso nunca acabasse, seus feitiços focavam em abrir ferimentos em vez de matar. Ela golpeou qualquer um que chegasse muito perto do criador de órfãos, recorrendo a uma despedaçada somente quando cercada. Um simples feitiço de magia da terra fez todos, menos ela, ficarem até os tornozelos na lama. O chão só se tornou sólido quando seus pés o tocaram e a diferença de velocidade agora era tão grande que Iltin se movia livremente em meio às criaturas frenéticas. Ela esperou que elas se amontoassem antes de atingi-las todas com um único golpe de sua massa. A Banshee primogênita ainda não havia sofrido um golpe, mas seus olhos estavam marejados de desgosto. O fedor do sangue dos monstros e a repulsa que ela sentia por suas forças vitais corrompidas a faziam querer vomitar. Disciplina e experiência de batalha permitiram que ela negasse seus instintos. Cada fibra de seu ser queria liberar o redemoinho da vida que ela havia recebido de Lilith e acabar com aquelas abominações, mas ela o guardou para criador de órfãos e alma despedaçada. O que parecia uma cobra branca e chicoteou atrás dela, produzindo o estalo típico de um pequeno objeto quebrando a velocidade do som quando errou. Iltin não tinha necessidade de guarda total, ela canalizou o desgosto que sentia ao perceber cada batimento cardíaco podre e veia saliente ao seu redor. A coisa na frente dela não era a exceção, nem as outras 4 cobras que vieram em sua direção em rápida sucessão. A Banshee não tinha ideia do que estava enfrentando e estava curiosa para saber. Em sua longa vida, o desconhecido era uma raridade e a única coisa que ela temia. Ela tirou um ogro da lama e o usou como escudo de carne. Iltin contou 13 cobras diferentes antes que o ataque parasse e o ogro estivesse cheio de buracos grandes o suficiente para ela ver através deles. Você realmente é um bastardo feio, ela disse para a criatura enquanto ela ainda estava ocupada mastigando. Parecia um humanoide nu e sem pelos, com pele avermelhada pulsante e sem órgãos sensoriais visíveis. Toda a sua pele fumegava no frio da noite, mas algumas das baforadas eram mais densas do que o resto sem razão aparente. As cobras eram, na verdade, o que ela supôs serem dedos, pois saíam da extremidade do membro anterior do monstro, onde criaturas humanoides geralmente tinham uma mão. Cada suposta mão tinha 6 dedos de 3 metros de comprimento, cada um deles terminando com uma mandíbula com presas que mastigava um pedaço sangrento de carne e triturava ossos. Isso explicava 12 golpes, mas o último ainda era um mistério.
Pelo menos até Ilten perceber que a boca no rosto de ardósia da criatura também estava mastigando. Oh, deuses! Ilten fez uma careta de desgosto enquanto esmagava o espaço ao redor dela enquanto mais criaturas com dedos de serpente se aproximavam. Pele branca perolada, muitas bocas por todo o corpo, e seu coração bate tão rápido que você fica em um rubor perene. Vocês são trolls mutantes. E não do tipo fofo revertido / evoluído, mas do tipo mais decadente. A criatura sibilou em resposta, revelando uma língua de metros de comprimento, terminando com um gancho de osso. Sons de trituração podiam ser ouvidos enquanto ele caminhava sobre seus companheiros caídos, indicando a presença de mais bocas sob seus pés. A Banshee primogênita ouviu o zumbido do batimento cardíaco do troll ficar mais alto, mas estava um pouco fora de sincronia. Ela se virou, notando mais trolls mutantes se aproximando enquanto o resto dos monstros mantinha a distância dos mortos-vivos. O núcleo vermelho sangue completo de Ilten lhe dava uma resistência quase infinita, mas o descanso lhe dava tempo para dar uma boa olhada ao redor. Monstros eram naturalmente atraídos para o geyser de mana porque eram capazes de usar a energia do mundo para alterar sua força vital, apesar de sua incapacidade de usar magia. Em circunstâncias normais, tal coisa exigia a magia escultura corporal de nível 5, mas os monstros tinham uma força vital instável e seu metabolismo acelerado os tornava propensos a mutações quando na presença de uma fonte de energia substancial. Os trolls não foram os únicos a terem mudado para pior. Ilten reconheceu diversas variações das espécies que conhecia e todas elas se tornaram mais distorcidas. Mesmo aqueles como os orcs e varg que deveriam manter um grau de racionalidade se tornaram selvagens e perturbados. Continua no próximo vídeo.